Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar aqui mais uma sequência de aulas para um concurso que é da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe. Vamos responder algumas questões, revisar alguns assuntos de matemática e raciocínio lógico, na verdade raciocínio lógico matemático, mas se vocês puderem observar, esse raciocínio lógico matemático nada mais é que matemática, tem pouca coisa de raciocínio lógico. Então, se você é novo no canal, não esqueça de deixar o like, se inscrever para estar acompanhando. Vamos ter vários vídeos aqui com várias questões da banca, inclusive para a gente treinar como a banca pede determinados assuntos. Para efeito de comparação, vou mostrar como é o raciocínio lógico da banca de feira que está cobrando. Vamos dar uma olhada para poder fazer a comparação. Então vocês podem observar aí a parte de cima é o raciocínio lógico da banca de feira. Então observe que realmente é um raciocínio lógico com noções de lógica, diagramas, tipos de raciocínio. Já o de Conceição do Jacuípe, que é comum tanto para nível médio técnico como para nível superior, é um raciocínio lógico matemático. Então a banca ela já está cobrando mais a parte de matemática, só que aplicada a um raciocínio lógico, uma questão de interpretação. Então não vai ter essa parte de cima. Então vocês podem olhar a diferença aí. Então vamos treinar mais a parte da matemática, que é o que a banca vai cobrar, e aplicar nas questões. Então vamos começar. Nosso primeiro assunto vai ser números, propriedades e operações fundamentais com números. É uma parte mais fácil, uma parte que a gente vai fazer mais uma revisão rápida, que é operações com número, adição, subtração, soma de fração, que cai muitas questões assim, apesar de parecer um assunto fácil, mas muita gente erra, então vamos fazer algumas questões, certo? Então vamos lá para começar nossos assuntos. Então, pessoal, vamos começar com algumas definições rapidamente. Só relembrando, o primeiro assunto aí que temos é números, propriedades e operações. Aí tem operações fundamentais com números inteiros, racionais, irracionais e reais. Só relembrando, pessoal, os números reais são todos os números que conhecemos. Todos os números que temos, positivo, negativo, raízes e todos os números. Os números naturais são os inteiros positivos. Apesar da banca ela não ter colocado os números naturais, os números naturais englobam os inteiros positivos. Então, por exemplo, 0, 2, 3, eu pulei o 1, mas o 1 faz parte também. 4, 5, então todos inteiros positivos. O inteiro, como o próprio nome já está dizendo, são os inteiros positivo e negativo. Então, o inteiro começa com, por exemplo, menos 3, mas antes tem o menos 4, menos 5, são todos os negativos e positivos que são inteiros. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e por aí vai. Os racionais são os inteiros, positivos e negativos no caso, e as frações. Então, são todos esses daqui. Então, por exemplo, menos 1 faz parte, 0 faz parte, 1 faz parte, 2 faz parte. E as frações podemos representar 1 meio, 1 quarto e por aí vai. As frações, no caso, as frações que a gente, quando resolvê-la, não dá uma dízima. A dízima, pessoal, quando a gente resolve, é aqueles números que nunca acabam. Então, se eu pegar um número e dividir pelo outro e nunca acabar aquele número, é chamado de dízima. Então, os racionais incluem todos os inteiros e as frações. Claro que pode ser que a banca não cobre a definição, isso aqui a gente tem que lembrar por alto, mas a gente tem que saber fazer as operações com esses números. Eu estou fazendo aqui só para a gente relembrar. E os irracionais são as raízes não exatas e as dízimas. Por que uma raiz não exata? Porque, por exemplo, se eu tiver uma raiz exata, a raiz do número 4 vai dar 2. E o número 2 vai cair aqui, ó, no natural e no inteiro. Se eu, por exemplo, tiver raiz do número 9, vai dar 3. E 3 vai cair aqui no número natural e no inteiro. Então tem que ser uma raiz não exata. Dá um exemplo de uma raiz não exata. Uma raiz não exata que a gente pode ter, por exemplo, é raiz do número 3. Eu não tenho uma raiz no número 3, uma raiz exata. Ela dá aproximadamente 1,732 e vários pontinhos. Então, não tem um valor exato, ela não acaba aqui. Então, isso é chamado números irracionais. E também as dízimas. As dízimas é quando eu pegar uma divisão, por exemplo, se eu tiver 10 dividido por 3. Vamos dar o exemplo de uma dízima. 10 dividido por 3, pessoal, vai dar 3. Aí eu faço 3 vezes 3, 9. Aí sobra 1, 3 vezes 3, 9, eu faço essa multiplicação e trago esse número aqui para poder fazer a conta e ver quanto teve de resto, 10 menos 9, 1. Não tem mais nada para descer, eu desço o zero aqui, 1 vírgula, 10 dividido por 3 dá 3 de novo. Então observe que vai sempre sobrar, trazer esse 9 aqui, sobrar 1 e sempre vai ficar 3, 3, 3, 3, 3, 3. Então isso é uma dízima. Então, os irracionais incluem as raízes, que não são exatas, e as dízimas. Então, só uma revisão básica para a gente lembrar.
E qual é a outra parte? A outra parte aqui, depois que a gente relembra quais são esses números, as propriedades, pessoal, basicamente é a gente saber quais são as operações que a gente pode realizar com ele. Multiplicação, adição, subtração, divisão. Então vamos para as operações fundamentais. Antes de ir para as operações fundamentais, vamos relembrar uma das propriedades que pode ser que caia na prova, já caiu na prova, que é o quê? Por exemplo, se eu tiver um número aqui 10, eu saber que esse número 10 ele tem um sucessor, que no caso é 11, e ele tem um antecessor, que no caso é 9. Então, esse número 10 aqui, que é um número inteiro e um número natural ao mesmo tempo, ele tem um sucessor e tem um antecessor. Então, algumas questões já caiu perguntando, não perguntando diretamente qual o sucessor do número ou qual o antecessor. Tem uma questão contextualizada, mas a gente tem que saber essa informação aqui. Outra propriedade que a gente tem dos números, pessoal, é, por exemplo, se eu tiver aqui o número 7 mais 3, 7 mais 3 é o mesmo que 3 mais 7. Então, sempre quando a gente tiver uma operação, a gente pode fazer isso. A gente pode mudar essa ordem aqui e não precisa nem mudar o sinal, não precisa nada. 7 mais 3 é o mesmo que 3 mais 7. Porque 7 mais 3 vai dar 10 e 3 mais 7 também vai ser igual a 10. Essa é a parte da soma. Na subtração também seria a mesma coisa. 7 menos 3 e 3 menos 7 já seria diferente a ordem. Por quê? Porque se eu fizer aqui, vamos ver. 7 menos 3 e eu colocar aqui 3 menos 7. Observe que o sinal menos ele estava para o 3 e agora está para o 7. Quanto dá aqui 7 menos 3? Dá 4. E 3 menos 7? 3 menos 7 dá menos 4. Então, quando a gente coloca o sinal negativo pelo meio, já muda o sinal da resposta, tá vendo? 7 mais 3 e 3 mais 7 é a mesma coisa. 7 menos 3 e 3 menos 7 já é diferente. Temos também essa mesma propriedade que é para a multiplicação. Lembra da famosa frase, a ordem dos fatores não altera o produto? Vamos ver o que quer dizer isso. Se eu tiver, por exemplo, 3 vezes 2 é o mesmo que 2 vezes 3. Observe que eu troquei o lado do número, mas vamos ver quanto dá? 3 vezes 2 dá 6 e 2 vezes 3 dá 6. Então essa é uma das propriedades também que a gente tem que lembrar na hora de resolver uma conta, que a gente pode trocar o lado 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, que vai dar a mesma coisa, certo? Pronto, dito isso, vamos agora começar as operações para a gente poder resolver a questão, ver como a banca cobre esse assunto. Pessoal, a parte de adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais basicamente é simples. Vamos ver a adição como é. Só relembrando, vou fazer só uma, só para a gente relembrar e a gente vai treinar mais na hora da questão. Adição, se eu tiver 330 mais 420, simplesmente eu vou organizar um em cima do outro e fazer a conta. 330 mais 420. Então, 0 mais 0, 0. 3 mais 2, 5. 4 mais 3, 7. Super simples essa nossa primeira parte. Agora, subtração, que é a conta de menos. Subtração. Se eu tiver, por exemplo, 532 menos 221. Mesma coisa da adição. Vou organizar um em cima do outro. 532 menos 221. Passa o sinal de menos. Aqui era para eu colocar o sinal de mais para a gente saber o que está fazendo. 2 menos 1 dá 1. 3 menos 2 dá 1 também. E 5 menos 2, 3. Então, deu 311. Agora, pessoal, uma parte importante na subtração. Muita gente ainda não sabe. Quando um dos números de cima é menor que o de baixo. Vamos dar um exemplo. Se eu tiver 845 menos 326. A gente organiza da mesma forma, olha só. 845 menos 326. Bota o sinal de menos. Agora observe só o seguinte, esse número aqui, ele é menor que o de baixo. Vocês estão vendo? O 5 é menor que o 6. Então, como a gente subtrai um número que é menor que o outro? Então, a gente tem o processo de fazer, para vocês que não lembram, preste bastante atenção. Esse número é menor que o de baixo, certo? Então, o que a gente faz? A gente toma um emprestado do vizinho. Quando eu tomo um emprestado desse daqui, esse 5 aqui, ele não vai ser mais 5. Ele toma um emprestado e esse número vem aqui para frente. Ele vai virar 15. Presta atenção, pessoal. O número que vem para aqui, ele vai virar tipo uma dezena. Então aqui era 5, esse 1 veio para frente e virou 15. E esse 4 que emprestou 1, ele não vai ser mais 4, vai ser agora 3. Então a gente coloca o 1 aqui e vira 15. Apaga esse 4, ele vai virar 3. Então qualquer número que tiver vai ser o mesmo processo. Eu fico aqui com 15 menos 6. Vai dar quanto, pessoal? Vai dar
9. Isso mesmo, então aqui deu 9. Aqui era 4, não vai ser mais 4, vai ficar 3, porque emprestou 1 para cá. 3 menos 2 dá 1. E 8 menos 3 vai dar 5. Então essa é uma parte que muita gente não sabe fazer essa conta. É bom vocês treinarem essa parte aqui. É super simples, é só tomar um emprestado do lado e diminuir uma unidade do número que emprestou. Então 519. Pronto, então adição e subtração é simples, pessoal. Multiplicação também é simples, mas vamos mostrar como faz. Olha só, multiplicação. Se tiver lá uma operação 631 vezes 2, a operação com um número primeiro. Simplesmente eu vou organizar, pegar o 631 e esse número que estiver aqui eu vou colocar embaixo do último número do de cima. Então aqui 2, coloco o x de vezes e multiplico da direita para a esquerda. 1 vezes 2 dá 2, 3 vezes 2, 6 e 6 vezes 2, 12. Super simples com um número, certo, pessoal? Vamos fazer uma com dois números para ver que também não é difícil. Então, eu tiver 321 vezes 25. Vou organizar da mesma forma. 321 vezes 25. Só que na hora da multiplicação vai mudar um pouquinho. Primeiro a gente pega todo esse número de cima e multiplica pelo da direita, que é o 5, perdão. Então, 1 vezes 5 dá 5. 2 vezes 5 dá 10. Coloco o 0 e subo 1. 3 vezes 5 vai dar 15, com o que subiu 16. Então a primeira parte é multiplicar tudo pelo número mais à direita. Agora a gente multiplica tudo pelo outro número, que no caso 2. Só que a resposta a gente coloca a começar a partir da linha do 2, porque eu estou multiplicando por ele. Então 1 vezes 2 dá 2. Olha só que eu coloquei na direção do 2. Se eu colocar aqui na direção aqui, vai estar errado. Agora esse 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 2 dá 6. E no fim eu faço um traço e somo tudo. Aqui não tem nada para somar, continuou 5. 2 mais 0, 2. 6 mais 4, 10. Coloco o 0, subo 1. 6 mais 1, 7, com 1 que subiu 8. Então deu 8.025. Lembrando, pessoal, se você encontrar algum erro aí, pode estar deixando aí nos comentários. Às vezes a gente se passa nessas contas, muita conta fazendo, a gente acaba esquecendo um número, subindo um a mais. Então se você detectou algum erro, pode falar aí nos comentários, que eu vou estar corrigindo, deixar nos comentários falando que eu errei, para o pessoal prestar atenção, certo? Então essa é a parte de adição, subtração e multiplicação. Agora, a outra parte que a gente tem aqui é a divisão. A divisão a gente tem que prestar mais um pouquinho de atenção. Vamos fazer a divisão. Na divisão, pessoal, vamos olhar direito como a gente vai organizar. Só relembrando, pessoal, numa questão você pode encontrar uma divisão dessa forma, assim. 2 dividido por 2, você pode encontrar 2 pontos. Essa mesma divisão ela pode ser representada por uma barra, 2 barra 3, isso aqui é um tipo de divisão. Pode ser escrito também 2 dividido por 3, então barra esse traço aqui, ou pode estar em forma de fração, 2 barra 3. Então tem esses três tipos de forma da gente encontrar uma divisão. Então a gente tem que prestar atenção na questão, porque se a gente encontrar assim é uma divisão, se a gente encontrar em cima e embaixo é uma divisão, que está em forma de fração, e com esses dois pontos também é uma divisão, certo? Então vamos começar a nossa divisão. Vamos pegar um número exato primeiro. Vou pegar uma parte simples primeiro. 332 dividido por 2. Como é que a gente organiza? A gente pega o primeiro número, 332, faz aquele quase quadradozinho aqui, coloca o número que vai ser dividido, então 332 dividido por 2. Então vamos lá, preste bastante atenção quem tem dificuldade. Sempre eu começo pelo primeiro número, 3. 3 dividido por 2 vai dar 1, eu coloco aqui. Pessoal, uma dica, para vocês que não sabem muito divisão, eu recomendo sempre pegar esse primeiro número aqui e fazer a tabuada dele. De que forma? Olha só, 2 vezes 0 igual a 0, 2 vezes 1 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4, 2 vezes 3 igual a 6. Pode ser que na hora da prova demore, pessoal, mas uma questão pode ser a diferença para você ser aprovado ou não. Então, se você não tiver segurança ao resolver a divisão, você faz essa tabuada rapidinho, onde os 5 primeiro número ou 6, se precisar a gente faz mais. Olha só, é só ir somando, ó. 0, 2, 4, 6. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Pronto, então a gente vem para a divisão. Na divisão a gente pensa o seguinte: qual o número que eu multiplico por 2 que dá 3 ou próximo de 3, mas tem que ser menos. A gente olha aqui para a nossa tabuada. Um número que eu multiplico por 2 que deu 3. Não tem nenhum aqui, olha só. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4.
Mas tem aqui, próximo de 3 tem esse 2 aqui. Então, eu multipliquei por 1. Então, eu coloco 1 aqui. Aí eu faço 1 vezes 2 dá 2. Eu trago para cá para saber quanto eu vou ter de resto. Aí eu faço 3 menos 2 dá 1. Então, sobrou 1 de resto. Pronto. Olho para o segundo número que eu não usei ainda, 3. Vou descer ele. Então, desci 3. Então, agora virou 13. Por que virou 13? Porque teve um que sobrou de resto e desceu 3. 13 dividido por 2. Olha só, se a gente não souber de cabeça, a gente continua aqui na tabuada. Olha só, 2 vezes 4 igual a 8 até chegar no 13 é o próximo. 2 vezes 5 igual a 10. 2 vezes 6 igual a 12. 2 vezes 7 igual a 14. Lembrando que se você já sabe divisão, não precisa fazer isso, dá para fazer de cabeça. Que é a mesma coisa agora. Qual o número que eu multiplico por 2 que dá 13 ou próximo de 13? Aqui, qual é nessa operação aqui? Eu vou multiplicar algum número por 2 que vai dar 13 ou próximo de 13. Então tá aqui, ó. Tem o 6 e tem o 7, só que o 7 passou, deu 14. Tem que o resultado der menos de 13. Então, 2 vezes 6 igual a 12. 12 é próximo de 13. Então, eu multipliquei 6. Então, eu coloco 6 aqui. Aí, eu faço 6 vezes 2 dá 12. Trago para cá sempre para saber quanto teve de resto. 13 menos 12 dá 1. Desço esse 2 aqui que eu não usei, que é o último número. Então, ficou 12 por 2. Eu sei de cabeça, mas se eu não souber, eu penso. Qual o número que eu multiplico por 2 que dá 12 ou próximo de 12? Eu olho aqui, ó, na tabuada. Ó. Multipliquei 6 vezes 2 que deu 12. Então, o número que eu multiplico é 6. Aí eu faço 6 vezes 2 dá 12. Então, 12 menos 12, 0. Teve 0 de resto, a conta está redondinha, bonitinha, perfeita, pessoal. Então, a divisão basicamente é isso, certo? Vamos fazer outra conta de divisão só para fixar. Vamos fazer um aqui para a gente lembrar de outro detalhe da divisão. Se eu tiver aqui 125 dividido por 5. Vamos lá. Primeiramente, eu recomendo começar com a tabuada do número que está aqui, que é o 5. 5 vezes 0 igual a 0. Olha só que para montar a tabuada é super simples. É só a gente ir adicionando o número. 5 vezes 1 igual a 5. 5 vezes 2 igual a 10. 5 vezes 3 igual a 15. 5 vezes 4 igual a 20. 5 vezes 5 igual a 25. Vou fazer até aqui por enquanto, se precisar eu continuo. Vamos lá. O 1 dividido por 5, pessoal, ele não vai dar porque ele é menor. Então, sempre quando eu vou começar e esse número não dá, for menor, eu pego logo os dois números. Se os dois não der, eu tenho que pegar os três, mas aqui no caso os dois dá. Eu vou pensar o seguinte, qual o número que eu multiplico por 5? Olha só, mesma lógica da anterior. Qual o número que eu multiplico por 5 que dá 12 ou próximo de 12? Olha aqui na tabuada, que dá 12 não tem nenhum. Mais próximo de 12, tenho aqui o 10. O 10, eu multipliquei o 5 por quanto? Por 2. Então, aqui 2. Porque 2 vezes 5, eu vi aqui que dá 10. Trago para cá para subtrair para saber quanto teve de resto. Aí eu faço 12 menos 10, sobram 2. Agora, igualmente a outra conta, desço o 5 que eu não usei ainda, aí aqui fica 25. Penso novamente, qual o número que eu multiplico por 5 que dá 25 ou próximo de 5, ou próximo de 25? Olha só, redondinho, deu 5. Então a resposta aqui é 5. Aí eu faço 5 vezes 5 vai dar 25. Subtraio para ver quanto sobra, quanto tem de resto. Resto 0, pessoal. 25, a conta redondinha, bonitinha, perfeita. Então, pessoal, é isso, nossa revisão aqui. Agora vamos fazer algumas questões para a gente relembrar. Não esquecendo de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos para a nossa primeira questão. Essa questão, pessoal, ela é da Banca Instituto Ação Bahia, foi para o processo seletivo daqui mesmo de Conceição do Jacuípe para os cargos de nível superior. É uma questão que envolve operação com os números. Ela fala o seguinte: Toronto, em determinado dia, amanheceu com uma temperatura de 5 graus Celsius. No início da tarde, a temperatura desceu 10 graus Celsius e no fim da noite subiu 16 graus Celsius. A temperatura no final da noite foi de... E temos aqui as opções, vamos analisá-las. Então, a questão falou que a cidade tinha uma temperatura de 5 graus Celsius. Aí falou que depois desceu 10 graus Celsius. Aí desceu 10 graus Celsius. E no início da noite subiu 16 graus Celsius. Subiu 16 graus Celsius. Então, pessoal, observe que é uma questão mais interpretativa do que a gente saber fazer a conta. Por quê? Porque aqui basicamente a gente vai ter que saber somar e subtrair.
Então, era 5 graus Celsius. Então, começou com 5. Desceu, pessoal, da ideia de quê? Da ideia de subtração. Então, 5 menos 10 graus Celsius. E no fim aconteceu o que, pessoal? Subiu. Subiu da ideia de quê? Da ideia de mais, da ideia de aumento. Então, mais 16. Olha só, simplesmente uma continha básica que a gente tem que fazer, uma expressão numérica que a gente tem que saber qual a regra aqui, soma primeiro, subtrai primeiro. Vamos analisar. Olha só, a gente pode fazer de duas formas aqui, pessoal. Vou botar um sinal de igualdade aqui. Pode fazer esse com esse primeiro, ou pode observar, juntar as partes positiva primeiro e depois tirar a negativa. Vou fazer pela ordem que eu já reviso aqui com vocês, que no início da aula eu não falei desse tópico, mas aqui eu já reviso com vocês. Olha só, tem o mais e menos. Mais e menos. Estou fazendo o que aqui, pessoal? Estou fazendo a operação de subtração e adição. Quando eu tiver mais e menos, eu vou fazer o quê? Jogo de sinal. Mais com menos dá o que, pessoal? Mais e menos dá o que? Mais e menos. Se forem, preste atenção nessa dica, sinais diferentes vai dar sempre menos. Mais com menos dá menos. Menos e mais dá menos também. Então, sinais diferentes vai dar menos. E sinais iguais, mais e mais, vai dar mais. Menos e menos igual a mais. Então, olha só que dica importante, pessoal. Sinais diferentes pode estar independente da ordem que for. Mais e menos vai dar menos, menos e mais vai dar menos. Se os sinais forem iguais, 2 mais vai dar mais e 2 menos vai dar mais também. Então, aqui, primeiramente, aqui não tem nada, mas é como se tivesse um mais. Observe que eu tenho mais e menos. Mais e menos vai dar o que, pessoal? Vai dar menos. Pronto. Então, a operação que a gente vai realizar vai ser de menos. Então, eu vou fazer o quê? 5 menos 10 ou 10 menos 5? Vou fazer 10 menos 5. 10 menos 5 vai ser 5. Por que eu inverti a ordem aqui? Por quê? Porque eu estou fazendo o jogo de sinal para saber qual operação eu vou realizar. Se eu falar na cabeça 5 menos 10, vai soar um pouco estranho. Mas na operação está aqui, mas na hora de resolver eu falo sempre o maior. Eu faço o jogo de sinal primeiro, mais com menos dá menos, aí eu vou saber qual operação que eu vou realizar. Esse jogo de sinal é para saber qual operação vai ser realizada. Mais com menos dá menos. 10 menos 5, 5. E qual vai ser o sinal do 5? Pessoal, agora vem a dica arrasadora de questões. Aqui nas operações de mais e menos, presta atenção, nas que não tem nem multiplicação nem divisão. Sempre, sempre, pessoal, bota aí na cabeça, sempre a gente vai conservar o sinal do maior. Então, nesses dois aqui que eu estou fazendo por partes. Qual é o maior dos dois? É o 10 ou o 5? É o 10. E qual o sinal do 10? Menos. Então, a resposta aqui vai estar menos. Então, sempre vai ser assim, pessoal. Sempre a gente vai conservar o sinal do maior. O jogo de sinal aqui nada mais é para a gente saber qual operação vai ser realizada. Fiz o jogo de sinal, mais com menos dá menos. Então, quer dizer que eu vou fazer uma conta de menos. 10 menos 5, 5. E sempre eu vou conservar o sinal do maior número, certo? E o mais 16 eu vou conservar por quê? Porque eu estou fazendo em partes. Igual, pronto. Eu poderia ter colocado igual aqui, mas vamos deixar aqui por enquanto. Olha só, pessoal. Agora eu tenho novamente menos e mais. Primeiramente a gente faz o jogo de sinal para saber qual operação realizar. Sinais diferentes dá o que, pessoal? Sinais diferentes vai dar menos. Olha aqui, sinais diferentes. Ó, menos e mais dá menos. Mais e menos dá menos. Então, sinais diferentes vai dar menos. Então, a operação que vai ser realizada é uma conta de menos. 16 menos 5 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 11. Certo, 11. E qual o sinal do 11? É o menos? É o mais? Olha a dica que eu dei aqui em cima. É sempre, sempre, sempre o sinal do maior. Qual é o maior número? O 16. E qual é o sinal dele? Mais. Então, aqui vai ser mais 11. Então, mais 11 graus Celsius. Está vendo, pessoal? Letra E. Então, são dicas bastante simples que a gente vai pegando ao longo das questões. Resolver questão, a gente tem que resolver várias questões. Eu vou fazer algumas aqui, vocês podem estar acompanhando, fazendo mais questões, certo? Então, basicamente, uma operação aqui que a gente tem que saber a ordem dos fatores para poder realizar, mais com menos, menos com mais. Então aqui a gente fez uma revisão básica de jogo de sinal para poder responder essa questão que foi da Prefeitura Municipal de Conceição de Jacuípe do processo seletivo. Certo, pessoal? Vamos fazer mais alguma questão aqui. Vamos fazer agora outra questão. Ela foi para a Prefeitura Municipal de Angical, Bahia. É recente também, 2021, para os cargos de nível médio. Olha só a questão 16, ela fala o seguinte. A sequência x menos 2, x, x mais 3, respectivamente, tem como exemplo a alternativa. E vamos fazer a análise. Só relembrando, pessoal, a banca ela disponibiliza várias provas aí
no banco de provas dela, é só você entrar no site, você subir a página toda, lá na parte de baixo vai estar escrito banco de provas. Tem várias provas de vários concursos, tem algumas que eu tenho que não está disponível lá, que eu consegui com outros colegas. Se você quiser ter acesso, pode estar entrando em contato, certo? Vamos analisar o que ele falou. É uma questão que envolve esses assuntos básicos que a gente revisou, mas envolve um pensamento. Por isso que a gente tem que responder várias questões para estar familiarizado com o que a banca pede. Olha só o que ela falou. Ela falou que tem uma sequência x menos 2, x, x mais 3. Isso aqui é matemática básica, só que a gente tem que saber o que ele está querendo dizer com isso. Sempre quando vocês veem lá o x, geralmente vai estar atribuindo um valor. Então, nessa sequência que estão aí na letra A, B, C, D e E, esses números aí, o x ele representa um valor, o x menos 2 também representa um valor e o x mais 3 também representa um valor. Vocês paralisam o vídeo, tentam responder, certo? Enquanto isso, se inscrevam no canal, deixe o like, não esqueça de compartilhar com os colegas que vão fazer essa prova. Certo? Sim. Se não tentaram responder, vamos analisar. Como eu estou falando que o x ele representa um valor, eu vou olhar para estas sequências aí e avaliar só o valor do meio. O valor do meio ele representa o x. Então todas elas têm um valor do meio. Certo? A sequência, o número do lado, ele é x menos 2. Ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que é esse valor que está aí no meio das opções, menos 2, tirando duas unidades. E esse outro valor aqui quer dizer que esse valor que está aí no meio das opções é somado 3 unidades. Vamos pegar aqui como opção a resposta para eu mostrar a vocês como é. Vou pegar aqui o meio, 9, certo? Se eu fizer 9 aqui, eu vou fazer 9 é x, certo? Aqui é x menos 2, quer dizer que é 9 menos 2. 9 menos 2 vai dar 7, então esse daqui vai ser 7, vírgula. E esse daqui, pessoal, vai ser x mais 3. Mas se eu disse que o x é 9, então aqui vai ser 9 mais 3, que é igual a 12. Então, olha só, resposta certa, letra C. Então, olha só o pensamento que ele deu na questão. É uma questão simples de soma, só que nós temos que pensar... Lembra que eu falei do antecessor e sucessor? Apesar de aqui não ser antecessor e sucessor, são números que antecedem não diretamente e que sucedem não diretamente também, porque aqui é 3 unidades e aqui 2 unidades. Então, a gente tem que ficar atento a esses detalhezinhos da questão, certo, pessoal? E é isso aí, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, fazer mais questões. Vocês podem estar fazendo de outras bancas só para testar como vocês estão no aprendizado, no resolver questões, certo? Então vamos analisar outra questão que temos aqui. Vamos para mais uma questão de matemática básica, bem básica mesmo. Essa foi para a Câmara Municipal de Venceslau Guimarães, para o cargo de assistente administrativo e os cargos de nível médio em geral. A questão 12, ela fala o seguinte: dividindo o número 48 por 5, tem-se como resto o número. Vamos analisar, porque a gente aprendeu agora a fazer divisão. Vamos analisar o que se pede para ver qual das opções corresponde à resposta correta. Vamos lá? Então vamos lá, a questão basicamente pediu uma divisão. Então, para vocês poderem observar que a banca ela cobra também questões fáceis. E essas questões fáceis, se cair, a gente tem que gabaritar, tem que acertar, porque é um diferencial, pessoal. Então vocês podem observar aí, todas as questões que eu fiz aqui são questões da banca Instituto Bahia, de provas diferentes. Então, vai ter uma, duas ou até 3 questões fáceis. Olha lá se não tiver mais questões fáceis. Então vamos lá. Ele pediu para dividir 48 por 5. E ele quer saber o que? Ele quer saber o resto dessa divisão, ele quer saber quanto vai sobrar. Então a gente aprendeu logo, ainda agora no vídeo, que a gente organiza dessa forma. Pega o 48, faz essa barrazinha aqui, meio quadrada, bota o 5 aqui, que é o número que a gente está dividindo, e faz a primeira coisa que eu indico, pessoal, para quem é iniciante ou para quem não lembra da tabuada, é fazer de divisão, é fazer a tabuada do número que está sendo dividido, no caso 5. 5 vezes 0 igual a 0. 5 vezes 1 igual a 5, 5 vezes 2 igual a 10, 5 vezes 3 igual a 15, 5 vezes 4 igual a 20, 5 vezes 5 igual a 25, deixa eu suspender mais um pouquinho, 5 vezes 6 igual a 30, 5 vezes 7 igual a 35, 5 vezes 8 igual a 40, 5 vezes 9 igual a 45 e 5 vezes 10, se precisar a gente coloca. A gente vai analisar primeiro, o primeiro número é o 4. O 4 dá por 5, não dá que é menor. Então sempre quando o primeiro número não der para dividir, a gente pega logo os dois números.
Então, vou ter que pegar o 48 todo. Aí eu vou pensar o seguinte, qual o número que eu vou multiplicar por 5 que vai dar 48 ou próximo de 48? Então, essa é a importância da tabuada. Qual o número desse lado aqui, que está meio torto essa tabuada, mas o que importa é o resultado, né, pessoal? Qual o número que eu multipliquei por 5 aqui que deu 48 ou próximo de 48? Veja só, 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, aqui é um 9zinho. 5 vezes 9, 45. É próximo de 48. Se eu multiplicasse por 10, ia passar, ia dar 50. 50 é até mais próximo, mas o número próximo ele tem que ser menor do que o número, ele não pode passar. Então, a multiplicação aqui deu por 9. Então, na resposta aqui eu coloco 9. E agora eu faço o que? Eu faço 9 vezes 5 deu quanto? 45. Trago 45 para cá para poder saber quanto teve de resto. Então, eu faço 48 menos 45, sobram 3 de resto, pessoal, que é o que ele quer. E 3 está aí, pessoal, olha só, letra D. Então, observe que não é difícil as questões, desde que a gente saiba alguns conceitos básicos, certo? E é isso aí, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se quiser ter acesso a essa ou outras provas. Vocês podem estar entrando no banco de prova da banca, ou se não conseguir, ou se quiser outras provas, que eu tenho outras também, pode estar entrando em contato comigo, certo, pessoal? Vamos agora responder nossa última questão da nossa primeira aula, todas as questões da Instituto Bahia. Essa em particular foi da Prefeitura Municipal de Ipecaetá, Bahia, para o cargo de professor de educação infantil. Olha só o que a questão fala. Dada a tabela codificada abaixo, o valor do produto dos números HDG e FC vale. Então temos aqui uma tabela e cada número ele tem uma letra correspondente. O que é que ele quer? Ele quer que a gente interprete e faça a operação que ele quer. Ele quer que a gente faça o produto. O produto, pessoal, nada mais é do que uma multiplicação. Então é sempre bom a gente focar em alguns termos específicos da matemática. Então vamos analisar para fazer esse produto. Então, pessoal, só para vocês saberem, questões desse tipo a banca já cobrou em várias provas. Já vi mais de 5 questões que envolvem tabela com relação com o número e eles pedem uma operação básica de multiplicação, de soma, de fração, de adição. Então vamos analisar. Ela deu uma tabela em que cada letra dessa está representando um número e ele quer o produto dos números H, D, G e FC. Que nem eu falei, a gente tem que ficar atento para os detalhes. Produto ele representa uma multiplicação. Então ele quer nada mais do que ele quer a multiplicação dos números H, D, G e FC. A gente chega aqui na tabela, simplesmente olha para o número H, é 7, D é 3 e G é 6. Então aqui vai ser 7, 3, 6. E FC. FC está aqui, 5 e 2. Então muita gente errou essa questão, pessoal, porque ficou sem saber o que fazer nessa questão, misturando letra com números. Mas vocês podem observar que aqui é fácil. E o produto, como o produto é a multiplicação com dois números que eu ensinei lá na metade do vídeo, na nossa parte de revisão. Então, 736 vezes 52. A gente organiza aqui direitinho, multiplica primeiro, coloca o x de vezes, multiplica tudo pelo primeiro número à direita. No caso, o primeiro número à direita é 2. Então eu faço 6 vezes 2 vai dar 12, coloco 2 e subo 1. 3 vezes 2 dá 6, com 1 que subiu 7. 7 vezes 2, 14. Coloco tudo porque não tem mais para subir. Agora eu multiplico tudo pelo outro número, no caso 5, e vou colocando, enumerando a partir da direção dele. Se eu colocar aqui, eu vou errar, foi que nem eu falei lá na revisão. Então 6 vezes 5, 30. Coloco 0 e subo 3 aqui. 5 vezes 3, 15. Com 3 que subiu 18, coloco 8 e subo 1. 7 vezes 5, 35, com 1 que subiu 36. Lembrando, pessoal, se vocês detectarem algum erro aí, vocês podem estar me falando, porque às vezes na multiplicação a gente acaba se passando, multiplicação em qualquer operação. Então, se vocês perceberem algum erro aí, desculpa o erro, pode estar falando que eu vou corrigir, certo? Então, vamos lá. Depois que a gente multiplica e tem as duas linhas, a gente faz uma soma, aqui um mais. Aqui não tem nada embaixo, eu coloco 2, 7 mais 0, 7. 4 com 8, 12, coloco 2 e subo 1. 6 e 1, 7, com 1 que subiu 8. E desço esse 3. Pronto, o que é que ele quer? Ele quer saber esse produto e deu a resposta em termos de letras. Nada mais é do que, pessoal, a gente chegar aqui, olhar o que cada letra dessa representa em números. Vamos lá? O 3 representa o D, está ali na tabela. O 8 representa o I, então aqui 8. O 2 está representado pelo C, então aqui C. O 7 ele está representado pelo H, então aqui H.
E o outro 2, novamente, ele está representado pelo C. Então a sequência o 8 representa o que mesmo? O I. Eu repeti, foi o I. O 8 representa um I. Então isso aqui é um I. Então a sequência é DICHC. Vamos observar aqui. DICHC, pessoal. Olha só. Letra A. Então vocês percebem que essa questão não é tão difícil. Se você achou difícil, deixe nos comentários. Se achou fácil também. Se você gostou dessa aula, dessa revisão, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que eu vou fazer outras aulas com os outros assuntos. Lembrando que esse assunto, essa revisão, cai muitas questões. Pode cair uma, duas ou até 3 questões, dependendo de como a banca quer cobrar. Vou estar revisando os outros assuntos, dando uma explicação, algumas dicas e fazendo questão, certo? Então é isso, pessoal. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar e até a próxima.